Pensando. Eu podia tentar imitar o protagonista, né? Podia tentar imitar o Coringa. Eu já sei. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filme de super-herói? Você já ouviu falar do filme Solo do Coringa? Pois é, se você está afim de assistir um filme de super-herói, no caso aqui do vilão consagrado da série do Batman na DC Comics, bom, eu acho que você não deve assistir esse filme. Você fala, ué, como assim? Acontece que o filme que nós vamos comentar hoje, Coringa, por mais que tenha um personagem clássico, né, dos quadrinhos e dos filmes, toda a saga que envolve os vilões do Batman e Robin, na verdade ele não tem absolutamente nada a ver com aquilo que você tem na cabeça imaginando como um filme de super-heróis. Tá duvidando? Vem comigo então. Coringa, ou Joker no título original, filme de 2019, dirigido por Todd Phillips, que vai consagrar o protagonista, Coringa, com um filme solo interpretado por Joaquin Phoenix. Provavelmente você tem a imagem do Coringa construída no cinema já através de outras interpretações de outros atores. Jack Nicholson, mais recente Heath Ledger, mas agora a gente tem basicamente um reboot, né? uma reinserção da história do Coringa, só que totalmente diferente do que a gente tem já no clássico do cinema e dos próprios outros tipos de mídia, quadrinhos, que a gente tem na imagem da construção do personagem. A história basicamente conta a história do Coringa antes dele se transformar no grande vilão que vai ser consagrado nos quadrinhos da DC. O filme conta a história de Arthur, um aspirante a comediante que tem sérios problemas mentais. Talvez o mais chocante, né, o mais estranho de todos eles, ele tem uma espécie de distúrbio onde do nada ele começa a gargalhar. Ele não tem discernimento sobre felicidade ou infelicidade dentro de conectar as suas emoções com a ação involuntária de dar risada, começar a gargalhar simplesmente do nada, o que torna ele uma pessoa extremamente esquisita ao olhar das outras pessoas, já que ele aparentemente tem vamos falar assim, a gente diria que tem um parafuso a menos. Ele trabalha como um palhaço numa empresa terceirizadora de serviços, aonde ele, por exemplo, bem no início do filme, está fazendo anúncio com uma placa vestido de palhaço para fazer um saldão de uma loja de instrumentos musicais que está fechando. Porém, ele acaba sendo vítima de um grupinho ali de vândalos que roubam a placa dele, ele correndo atrás deles, é posto em uma emboscada em um beco e toma chute, bicuda de todos eles, ficando super machucado e com a placa quebrada. A vida dele é carregada de amargura, de angústia, onde ele deixa bem claro que ele não enxerga felicidade na sua vida. As suas felicidades, basicamente, são cuidar da sua mãe, uma senhora já enferma que vive o dia inteiro na cama, e o seu grande ídolo, Murray Franklin, um apresentador de programas, tipo um talk show, um programa de entrevistas na televisão, interpretado por Robert De Niro, num padrão bem semelhante ao que nós temos aqui no Brasil com o antigo programa do Jô Soares, ou atualmente com o programa de entrevistas de Danilo Gentili. Um esquema de entrevistas de uma forma mais descontraída, tal, misturando com aspectos de humor. E ele, uma vez indo ao programa do Murray, ele foi, inclusive teve uma conversa com ele se destacou enquanto era plateia. Seu grande sonho é se tornar um comediante de stand-up, fazer as pessoas rirem, como a sua mãe sempre lhe disse. Apesar dele ter essa melancolia muito grande, viver num ambiente de pobreza muito severo, sua mãe sempre o instruiu a buscar sempre ter em mente, ter internalizado que ele é uma pessoa destinada a fazer as outras darem risada. Porém, ele vive numa situação muito precária dentro da cidade de Gotham City, onde está um grau de pobreza gigantesco e faz um acompanhamento psicológico junto com o serviço de assistência social. Sua mãe, vendo aquele quadro de pobreza enorme, ela insiste em enviar cartas para o Sr. Thomas Wayne. Se você está pensando, sim, é o pai do futuro Batman, Bruce Wayne. Trata-se de um filme que passa anos antes da formação do personagem, da figura heroificada do Batman.
Sua mãe trabalhou com Wayne como uma empregada dentro da casa dos Wayne, dentro da mansão dos Wayne. E ela, vendo aquele quadro de pobreza gigantesco, ela escreve cartas acreditando na bondade de Thomas Wayne, que ele possa, né, se sensibilizar com a situação dela e acabe ajudando-os financeiramente. Na verdade, né, ela está aproveitando inclusive de uma situação onde vai ser revelado um grande segredo a posteriori, mas de novo, por uma questão de spoilers, nós não vamos divulgar aqui para você. O detalhe é que o Wayne está prestes a lançar sua candidatura à prefeitura de Gotham City, porque a cidade está um completo caos. A cidade de Gotham é retratada naquilo que nós chamamos na geografia de sucateamento de área urbana. É uma cidade que, inclusive a concepção de como ela foi formada desde a sua história nos quadrinhos, uma cidade que você assistindo o filme vai ver ela suja, sombria, pichada, com lixos na rua, muito morador de rua, uma onda de desempregados gigante, toda uma situação de caos, tanto econômico quanto social. O grau de pobreza é nítido, né? O descuido com a parte da cidade é visível. Isso tipicamente nós vemos na parte de urbanização, que é fruto, vamos dizer, por duas ações. Uma má gestão pública, né? Um conjunto onde nós podemos identificar vários fatores, talvez não venha na sua cabeça a ideia de corrupção, mas prioridades dadas de forma errada, uma má aplicação do dinheiro público, enfim, quer dizer, uma ação por parte do Estado, no caso que deveria, né, um caso personificado na figura do prefeito, que deveria tomar ações que melhorassem a estrutura da cidade, mas acabam, na verdade, largando elas, dando prioridades para locais, para tipos, né, segmentos que não eram os necessários a princípio. E dois, nós podemos identificar também a questão do mau planejamento urbano, que muitas vezes o próprio planejamento pensado para desenvolver a cidade acaba não sendo acompanhado por práticas eficientes que conotem, né, que deem realmente à cidade funcionalidade. Isso falando de Brasil, por exemplo, é muito comum, né, porque a nossa ideia de urbanização aqui no Brasil, historicamente, ela foi, um planejamento muito mal feito, e dois, ela se deu de forma muito acelerada. O processo de urbanização no Brasil se deu muito rápido. Isso falando que não apenas o Brasil, mas é uma característica do chamado mundo subdesenvolvido e emergente. Quando eu digo rápido, vamos entender que mais ou menos o que a gente teve de grau de urbanização no Brasil, por exemplo, com 80% da população ocupando a área urbana, o que aqui aconteceu em mais ou menos uns 50 anos, o boom, né, do grande movimento migratório de êxodo rural para a cidade. Um exemplo apenas, óbvio, né? A Inglaterra, esse mesmo percentual vai ser atingido em mais ou menos 180 a 200 anos. O processo de urbanização ao longo da história, basicamente, ele é acelerado por causa do processo de industrialização. A industrialização acelera a necessidade por concentração de vagas de trabalho na área urbana e acaba incentivando o processo que nós chamamos de êxodo rural, que é a saída da população do campo para a cidade. Lógico que falando do contexto do que o filme vai abordar a respeito de Gotham, não fica claro exatamente se é um problema derivado da questão da má gestão pública ou do processo de mau planejamento, né, com essa acelerada urbanização. Até mesmo porque não é o foco principal do filme. Tem atenção nos detalhes com relação à parte estética do filme, uma cidade nitidamente abandonada, onde a gente vê pavimentos que têm muita oscilação dentro da estrada, da via pavimentada, com muita água acumulada no pós-chuva, estrutura de trens, né, de metrô, paredes de rua, tudo muito pichado, mal acabado em questão de descascados que você vê dentro das casas, na parte externa do prédio, elevador que não funciona direito. Quer dizer, é a simbologia de uma cidade que está muito mal cuidada, onde a gente percebe que há essa falta de um olhar e tornou-se uma cidade totalmente dominada, no caso, o foco principal nosso, pela criminalidade. Problemas sanitários, problemas de aspecto estético, visual, socioeconômico, tudo isso é retratado no filme. Porém, eu gostaria de trazer aqui para nós, né, a discussão do filme, que para mim é o principal eixo, é o grande norteador da obra do Todd Phillips, que é a questão da saúde mental. Né? O personagem do Coringa, né, do futuro Coringa, o Arthur, ele nitidamente, assumidamente tem problemas de saúde mental e, assim, lógico, o próprio contexto do filme vai afunilar para isso, mas
a cidade, o cotidiano, a sociedade de cobrança, com problemas, né? O jeito como a gente se organiza enquanto coletividade fez com que ele fosse tendo o seu quadro apenas piorando. Provavelmente você já se sentiu assim, você que vive em uma grande cidade, em momentos onde você está naquele saco cheio, parece que tudo é errado, é coletivo cheio, é coletivo de má qualidade, você tem um monte de dívidas, está cheio de problemas de aspecto pessoal, orçamentário, de círculo social, amoroso. Isso explode de uma vez só, dando aquela sensação de desgaste, de saco cheísmo, que isso foi se acumulando no caso de um personagem que tem já um problema, né, patológico mental. É muito importante destacar que problemas de saúde mental não são frescura, né? Isso é uma realidade que a gente percebe hoje, né, bastante presente. Eu que sou professor, que trabalho com o público, né, de adolescentes, eu vejo isso também em alunos meus, eu acompanho esses problemas, esse tipo de discussão dentro das instituições escolares onde eu trabalho. E é importante para você que está me assistindo agora, se você tem um conhecido ou se você acaba às vezes se sentindo nessa questão de uma tristeza, de uma pressão, de alguma coisa que não está te deixando legal, procure conversar. Vamos deixar claro que todos nós temos problemas, mas às vezes a gente sozinho não consegue sair deles. Então procure ajuda, procure auxílio, conversar primeiro com amigos, com familiares, com pessoas conhecidas e de acordo com o que você achar necessário, procure também auxílio profissional mesmo da área. Procurar um psicólogo, né? Você conversar com pessoas de sua confiança que possam te dar esse tipo de auxílio. É importante ressaltar para você, dependendo da sua faixa etária, dê uma conferida na classificação do filme, né, para ver se está adequado dentro daquilo que você, né, tem de permissão por faixa etária de assistir, ou se você não puder conversar com algum responsável, se achar que é válido você acompanhar, porque o filme, ele, de novo, não é um filme de herói tradicional, que talvez você esteja acostumado. Na verdade, eu classificaria ele muito mais como um terror psicológico, né, na ideia de que ele tem um personagem protagonista ali, que no caso seria o grande vilão, que é justamente essa pressão, né, que a nossa sociedade exerce, faz um personagem que tem uma questão de problemas de saúde mental e isso acaba estourando, né? E isso vai repercutir nos diversos problemas que vão derivar depois quando você terminar de assistir o filme. E aí, gente, você já assistiu o Coringa? Se você já assistiu, deixa um comentário aqui embaixo, o que você achou, o que você acha de toda essa discussão que o filme aborda, não só no aspecto urbano, geográfico, mas também principalmente nisso em relação à saúde mental. Você já conhece meu trabalho no Instagram? Me siga lá no Instagram. Todo dia tem um desafio novo para você que está no ensino médio, você tem curso pré-vestibular. Já conhece o canal? Se inscreva aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações. Deixe um comentário aqui embaixo com relação ao que você está achando, quais filmes você gostaria de ver aqui no Cinegel. Tudo beleza, pessoal? Tudo bem? Até a próxima então. Tchau, tchau.